Olá, queridos do Senhor, eu sou a pastora Rose Stutz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Creia, o Senhor tem uma palavra de vitória para a sua vida. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. E agora fique com a palavra de vitória com o nosso amado pastor Jorge Stutz. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, todos encontraram? Texto conhecidíssimo da igreja. Qual cristão que nunca leu, que nunca ouviu falar, que nunca ouviu uma pregação acerca dessa viúva que virou prisioneira dos algozes, que virou prisioneira dos credores? Então o texto você sabe, conhece? É a história de uma mulher. Olhe para mim, depois a gente vai fazer a leitura. A história de uma mulher que perde o esposo, logo se encontra viúva, mas essa mulher tem esperança porque ela tem 2 filhos. Entenda isso. Entenda isso. Ela tem uma esperança porque ela tem 2 filhos. Então, o esposo dessa mulher morre. E agora os credores vêm para pegar os filhos. E eles vêm para pegar os filhos para quê? Para pagar a dívida e para serem escravos. Sim ou não? Sim. Então os credores vêm para pegar os 2 filhos, para poder pagar a dívida e fazer com que esses meninos se tornem escravos. Então essa mulher está numa situação muito difícil, muito complicada, terrivelmente complicada, porque ela já não tem o supridor, que é o esposo, que o esposo também entra na questão do protetor, daquele que protege, daquele que alimenta. Então ela já não tem o esposo. Ela é uma viúva que tem 2 filhos, e agora, na morte do esposo, o que é que acontece? Os credores vêm para pegar os 2 filhos, porque os credores, na visão, não podem ficar no prejuízo. E se o pai morreu, se o marido morreu, problema. A questão é que os credores querem receber a dívida. Dobre atenção. Querem receber o valor. É como se fosse um agiota, que se não pagar, já viu o que acontece. Então é mais ou menos isso. Então os credores vêm para buscar os filhos. Mas essa mulher, ela tem uma porta que concede a ela um livramento, uma solução para o profeta, para ela, para a vida dela. E qual é a solução dessa mulher? Então ela encontra uma solução procurando um homem de Deus, um profeta, certo? E ela leva até o profeta o problema que ela tem. Ela diz para o profeta o seguinte: olha, meu esposo, o que te serviu, morreu, e tu sabes que ele era temente a Deus. Era mais ou menos o currículo de Ezequias. Quando vem uma palavra, um decreto dizendo: arruma a tua casa porque tu vai morrer. E Ezequias ora a Deus com o rosto virado para a parede e chora muitíssimo, dizendo: Deus, ser servido de lembrar que te honrei todos os dias da minha vida, com seriedade, com compromisso, com lágrimas, com dedicação. Então a sentença é quebrada. E o profeta volta e diz: olha, Deus disse que você vai viver mais 15 anos. Então a questão do currículo, do perfil desse homem que morreu, que deixou a viúva, era muito boa, porque a mulher diz para o profeta: e tu sabes que ele era temente a Deus. Só que agora ele morreu, e o credor vem levar os meus 2 filhos para serem escravos. Tipo assim, faz alguma coisa por mim. Faz alguma coisa por mim. Entende? Então o grito da mulher é esse: faz alguma coisa por mim. Então o profeta, vocês são conhecedores, logo pergunta: o que é que tu tens em casa? O que é que você tem em casa? E ela responde o quê? Eu tô quase morrendo, mas ainda eu tenho um pouquinho. Eu tenho um pouco de azeite. Eu ainda tenho um pouco de azeite.
Então aí a partir deste pouco de azeite é que as coisas acontecem na vida desta mulher. A história você sabe que o profeta manda ela pegar panelas emprestadas e não poucas aos vizinhos. Então ela sai para pedir panelas emprestadas aos vizinhos e de repente entra para o quarto, fecha a porta e o azeite de Deus vai derramando nas panelas que ela pegou emprestado, e não era poucas as panelas, a Bíblia faz menção. E o azeite ia sendo derramado, e enchia uma, pegava a outra, enchia a outra, pegava uma, enchia uma, pegava a outra, e foi enchendo até transbordar, e foi enchendo, e passando as vasilhas vazias, e foi enchendo, até que chegou uma hora, acabaram-se as vasilhas. Aí, depois que, só que tem um detalhe aqui, parêntese, azeite, produto precioso, ó, grana, caro. Mas agora acabaram-se as vasilhas e o azeite parou. Eu sei que você já ouviu isso, mas essa linguagem, ela é muito linda. O azeite não acabou. O azeite significa que se tivesse mais vasilhas, mais azeite ia ter. E se tivesse mais ainda azeite ia ter. Porque o azeite não para, as nossas vasilhas é que acabam. As nossas vasilhas acabam. O azeite não acaba. Ele para, na verdade, porque as nossas vasilhas já não tem mais disponíveis. Não tem mais vasilhas disponíveis para receber o azeite de Deus. Então o azeite parou. Mas tudo bem. O milagre aconteceu. As vasilhas estão todas cheias, as coisas fluíram, o céu se abriu, o ambiente é outro, porque agora ela tem, a alegria chega. Eu posso conjecturar sobre a alegria que tomou conta desta mulher, porque o milagre aconteceu, porque as vasilhas estão cheias e agora ela tem uma solução. Então eu posso conjecturar a festa tipo de uma mulher que perdeu uma dracma e quando encontrou chamou os amigos. Pois ela alcançou o milagre de Deus. E quando ela alcançou o milagre de Deus, ela disse: preciso falar com o profeta, preciso compartilhar com ele. Aí entra aquela questão de compartilhar as coisas boas, né, irmãos? Senhoras e senhores, sim ou não? De compartilhar as coisas boas, irmãos. O profeta também gosta de ouvir as coisas boas. Porque o profeta não gosta de ouvir só mimimi, só chororô, só lamúrias, só reclamação, só testemunho. A história do irmão, deixa eu contar um testemunho, é só testemunho. O profeta gosta de ouvir coisa boa também. E essa mulher é viúva, é pobre, é humilde, mas na mentalidade ela sabe, o profeta precisa ouvir coisas boas. Eu falei as ruins, eu disse que eu estava morrendo, eu disse que eu era viúva, eu disse que os algozes estavam chegando, eu estava desesperado, contei todo o relato, contei as coisas ruins, agora eu vou contar boa. O profeta gosta de saber quando você comprou o seu carro, quando o seu casamento melhorou, quando você encontrou uma porta de emprego melhor, quando o nível de unção na tua vida aumentou, quando as coisas boas acontecem, o profeta gosta de saber. Pois bem, ela foi contar para o profeta. Verso 7, é o que nós vamos ler. Verso 7, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Versículo 7. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. Vou ler novamente. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, quem disse? O profeta, né? Ó, foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. É sobre isso que eu quero falar. Depois de um milagre, 4 ordens de um profeta para esta mulher.
Quais são as ordens? Vai, vende, paga e vive. Sobre essas 4 ordens que eu quero falar. Pois bem, senhoras e senhores, quando a mulher passou a saber, quando o profeta passou a saber do milagre, muito mais rápido do que se imagina, o profeta disse: vai. Eu quero falar sobre esse vai. Todas as vezes que a Bíblia orienta alguém aí, quando o profeta diz para ela, vai, o profeta estava dizendo, o milagre aconteceu, o azeite está aí, agora se mova. Agora se mova. Agora caminhe. Agora segue a vida. Agora paga um preço. Não aconteceu o que você quis? Agora vai. Agora anda. Porque só andando, só caminhando, só prosseguindo é que as coisas acontecem de bom na nossa vida. Azeite multiplicado sem esse vai, não iria adiantar muita coisa. Então quando a Bíblia está dizendo para nós, vai, a Bíblia está dizendo para a gente parar de moleza e andar, e caminhar, e prosseguir, em continuar, em ser firme, em avançar, em marchar. Quando ele disse, vai, ele estava dizendo agora, marche. E não tem como a gente falar de marchar, se não lembrar de Moisés na beira de um mar, desesperado, porque de um lado, ele olha para frente, tem mar, ele olha para trás, tem faraó chegando, ele olha para a direita, para a esquerda, é um descampado, então ele não tem para onde ir. É como se Deus estivesse falando para ele, o que o profeta estava falando para a mulher, vai meu filho, vai, vai. Essa questão de vai, é uma questão de não empacar. Duvido que você nunca conheceu um cristão, um crente, empacado. Duvido. Tem. Pode crer que tem. Aí você fala de empacar, você vai lembrar da mula de Balaão, que disse, daqui eu não passo. E muita gente que empaca. E Deus está falando, vai. E ele está falando, não vou. É igual a história de um irmão que eu ouvi um testemunho dele. O testemunho é que ele estava para casar. A história dele é que ele estava para casar. Aí ele dizia para Deus, ele orava para Deus, me prospera que eu caso. Aí Deus respondia para ele, casa que eu te prospero. E ele orava, me prospera que eu caso. E Deus falava, casa que eu te prospero. Empacado, sem ir, sem andar, sem prosseguir. E o profeta falou para ela, o cenário está pronto, o milagre aconteceu, agora é contigo, vai. Não dá mais para ficar empacado, neutralizado, paralisado. Vai, Deus manda você ir. Diga ao povo que vai. É para ir, a ordem é para ir. Não é para ficar na inércia. A ordem é para prosseguir. É para continuar. A ordem é para sair de dentro de casa. Vai. E depois que ele diz, vai, o profeta diz, vai, vende. É aí que está, irmãos. E aí que está o X da questão. Quando o profeta diz para ela, vende, o profeta estava dizendo para ela, prospera. Dobra atenção. Quando ele disse, vende, ele disse, prospera. Quando Deus colocou o homem no jardim, promessa de Deus para Adão, Deus disse para Adão, você vai prosperar. E eu quero deixar uma palavra profética, se você crê nisso. Nos ares que estão nesta igreja, nessa atmosfera e nesse céu aberto. Como Deus falou para Adão, você vai prosperar.
Quando o profeta falou, vende, o profeta estava dizendo para a mulher, você vai prosperar muito. E eu quero deixar essa palavra na sua vida, na sua família, na sua finança. Você vai prosperar, você vai prosperar. Você recebe aí, irmão, faz alguma coisa. Fala glória a Deus, bate o pé no chão, faz alguma coisa. Você vai prosperar, você vai prosperar, você vai prosperar, você vai prosperar, você vai prosperar. É mais para Jesus, é mais, é mais, é mais. É mais, é mais, é mais, é mais. Mais, é mais. Senhoras e senhores, então ele disse, vende. Ele está falando, prospera. Vai ser livre agora. Irmãos, quando a graça nos alcançou, fez de nós homens livres. Olha, confesso para vocês que eu amassei muito barro para construir tijolo para Faraó nos mundos, nos bares, nas noites. Deixei muito dinheiro meu lá nos balcões. Mas quando a graça me encontrou, a graça me disse, você é livre para prosperar. Porque o meu dinheiro não é mais de Faraó. E Faraó não é um homem, Faraó é um título. Então muitos podem ser Faraó. Mas a graça me alcançou e diz, agora você é livre, vai, prospera. Isso é ordem de Deus para Adão. Você vai multiplicar, você vai prosperar, você vai comandar, você vai ser líder. Mas os embaraços da vida nos pegou, por quê? Porque cabeça dura que somos. Porque a palavra liberada já está sobre nós. Vai, vende, que significa prospera. Você é livre agora. Não tem mais medo. Então quando o profeta disse, vende, ele está dizendo, multiplica. É um outro campo, multiplica. É um outro nível. Depois que a graça te alcançou, sua vida passou a ser outro nível. Você não tem dinheiro mais para deixar em balcão de bar, você não tem dinheiro mais para deixar em balada, em noitada, em bocas de fumo. Por quê? Porque você é livre. A graça te alcançou. Mesmo você sendo estranho, esquisito, sem nenhum merecimento de perdão, como é o meu caso, é o seu caso, mas Ele nos amou primeiro. Ele gostou de você primeiro. Ele foi com a sua cara, Ele foi com o seu jeitinho, Ele foi com o seu estilo. Ele te amou primeiro. Então quando a graça te alcançou, Ele te fez livre para prosperar. Você não tem dinheiro mais para amassar tijolo para Faraó? Então ele está dizendo, vende, multiplica. Aí entra o dom da riqueza, irmão. É a história de Abraão. Onde Abraão ia, o que ele pegava, o que Abraão botava a mão, virava dinheiro. A coisa era tão louca, tão doida, que chegou a um nível de prosperidade tão grande, que não tinha espaço para gado de Abraão e Ló. É aquela questão, é o dom da riqueza que Deus dá ao homem. Quando a graça alcançou essa mulher viúva, pobre, Ele disse, vende. Ele está dizendo, multiplica, prospera, seja rica. A história de Abraão, onde ele botava a mão, as coisas prosperavam. Tem uma coisa muito preciosa para Deus, demais de todas. Nosso estilo de vida com Ele, nossa alma, nossa salvação. É isso que nós ensinamos, é isso que nós pregamos. Mas nós somos um povo livres para prosperar. Nós não temos mais cadeados, nós não temos mais algemas. Então Ele está dizendo, vai e vende, vai e prospera e multiplica. É a questão dos talentos de Mateus 25. Quando um senhor vai para uma viagem longa e pega 3 servos, e a um ele dá 5, a outra ele dá 2 e a outra ele dá 1. Ele diz, agora multiplica. Multiplica. Então o que o profeta está dizendo para a mulher é, multiplica. E quando o Mateus 25 fala da multiplicação dos talentos, multiplicar talentos, é ir mais longe, irmãos. É ir mais além. É estar mais perto de Deus. É viver a qualidade de vida
tanto aqui no físico quanto no espiritual com Deus. Então o profeta está dizendo: prospera, multiplica, o azeite é seu. O azeite é seu, irmão. O azeite é seu, multiplica. Multiplica os talentos. Multiplica, prospera. Ele diz: vai e vende, e prospera, e multiplica. E multiplicar talento é conquistar o novo de Deus, é estar mais perto de Deus. Depois que ele diz: vai, vende, ele diz: irmãos, a Bíblia diz: a ninguém deveis coisa alguma. Entende isso? Pode apertar um pouco aí agora. Quando ele diz paga, ele está falando para um cristão, para uma serva de Deus. Quando ele diz paga, ele estava dizendo para ela: não enrole ninguém. Paga. Paga o que você deve. Paga. Não fique devendo nada a ninguém. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Porque até aqui é um ângulo, ela não tem para pagar. Então é uma questão. Mas a partir daqui, ela tem. Então ela precisa pagar. Então a ordem, as 4 ordens desse profeta para essa mulher faz sentido. Paga. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. É amar todo dia mais, sem nenhum sentimento de recompensa. Ele disse paga, ele estava dizendo: seja correta. Porque se você for correta, as brechas vão se fechar, e ninguém vai te perturbar, e os algozes vão fugir de ti. Paga, acerta, seja correta, seja certa. Paga. Paga a quem você deve. Tem 2 ângulos aqui, o antes e o depois. Ela não tinha como pagar, mas agora ela tem. Então Deus sabe da sua história e da minha. Se você está numa situação como essa e não tem como pagar, Deus sabe. Agora, se você tem, paga. Se você não tem, se aproxime de Deus, que Ele é Deus que abre porta para fechar brecha, que o diabo está te perturbando, irmãos. Porque uma coisa séria perturbava essa mulher: dívida. E dívida é uma coisa terrível que tira sono de crente, de cristão. Perde o sono. O negócio fica feio, o negócio fica estranho. Então ela está nesse nível de guerra, de dificuldade. Mas quando a provisão vem, paga, seja correto, seja certo. Paga o homem, tipo isso: dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E é isso, paga. Paga os seus votos. Seja correto com o homem, seja correto com Deus, seja correto consigo mesmo. Seja correto, paga. Agora vai e paga. Tem ordens aqui, irmãos. A questão é que nós somos sócios de Deus no nosso milagre. Eu não posso deitar numa esteira preguiçosa e ficar: vem dinheiro, vem prosperidade, oh glória, vem portas. Não posso, irmãos. Não dá, nós somos sócios de Deus no nosso milagre. Tudo aconteceu, agora Ele tem 4 ordens, ela tem que entrar em ação. Como é que nós queremos que Deus faça algo profundo na nossa vida, se nós sempre estamos empacados? Se nós não atendemos nem a primeira ordem, não vai. Sempre empacado, passa anos e anos. O tempo passa e a gente conhece pessoas que estão na igreja, que nasceram na igreja, irmãos, e é a mesma coisa ou pior. Então nós precisamos levar vantagem nessa questão do tempo. Precisamos melhorar. Então nós somos sócios com Deus neste milagre. Olha, depois que o profeta fez, agora é a sua vez. Entre em ação. Entra em ação. Não podemos ficar num canto esperando Deus fazer e nós com os braços cruzados. Nós somos sócios de Deus no milagre.
Deus faz e nós fazemos. Ele que nos dá vigor, Ele que nos dá coragem, Ele que nos dá visão, Ele que nos dá alegria, Ele que nos dá força, Ele que nos santifica, Ele que nos alimenta, Ele que abre porta, Ele que faz, Ele que tem, Ele que é tudo Ele. Mas se você não entrar nessa causa, vai, vende, paga, alinha a sua vida, para que os perturbadores te deixem dormir, para que os perturbadores se afastem de ti, para que os demônios, os perturbadores fiquem bem longe de você. Alinhe a sua vida com o perfil cristão. Paga. E depois disso, o profeta disse: depois que você foi, depois que você vendeu, depois que você pagou, agora vive. Ó, vai, vende, paga e vive. Eu vou encerrar aqui, irmãos, nessa questão do viver. Sabe por quê? Porque tem muita gente crente na igreja que tem muitos anos que não vive, não estão vivendo a graça de Deus, a alegria de ter o nome escrito no livro da vida, a comunhão de Deus, a paz do Espírito. Tem muita gente na igreja que não vive. A história dessa mulher é que já tinha muito tempo sem vida. Você já viu dizer aquela questão? Fulano não vive, fulano está vegetando. Muita gente que não vive. Então, em quarto passo, ele diz agora: vive. Quando Jesus disse para nós na sua palavra, Jesus diz assim: eu sou o caminho e a vida. Eu sou a vida. Quando a expressão vida, quando nós passamos a entender essa expressão vida, o que é viver, o que é uma vida, a gente vai ver que em muitos casos, na vida de muitas pessoas, estão bem longe do que é uma vida cristã. Uma vida cristã, independente de guerra, independente de dificuldade, ela deve ter alegria. O Senhor Jesus não abre mão disso. É por isso que o salmista fala, diz, Salmo 100, entrai nos átrios do Senhor com cânticos, com alegria. E quantas pessoas não estão vivendo, irmãos? Porque não tem mais alegria, sabe por quê? Porque estão metidos em contenda, metidos em fofoca, metidos em briga, metidos em guerra, dentro de casa e fora de casa. A casa parece um campo de guerra, um lugar de cumplicidade, onde nós somos amigos, onde nós sentamos na mesa e a glória de Deus tem que estar presente ali naquele momento, onde eu e meus filhos e minha esposa temos que estar alinhados em parceria, em comunhão, em amizade, para a gente viver os tempos ruins, os tempos difíceis, os tempos de guerra que nós estamos vivendo agora. Somente na alegria do Espírito Santo você consegue chegar na igreja. O mundo está caindo, mas você chega na igreja com alegria no rosto, com a unção no coração e com a vontade de pular, dançar, gritar, mesmo sem um alimento em casa, mesmo com a dificuldade lá fora. Isso é alegria. Vive. O profeta disse: vive. Viver, irmãos, ele diz: vive. Sabe o que aconteceu? Olha para mim, irmãos, quero a atenção de todos. Por favor, atenção de todos. Sabe o que aconteceu em André Carlão essa semana? Uma menina de 32 anos morreu. O bairro ficou chocado. Muito conhecida lá no bairro. Vice-presidente da comunidade, ativa, da igreja EBAC, 31 anos. E eu tive que ir lá. E na ida eu falei para minha esposa, pastora Rose: precisamos viver. Precisamos viver. O tempo está passando, a idade vai chegando, e nós estamos num amaranhado, numa situação difícil, que a gente não tem alegria, é só briga, é só guerra, é só contenda, é só escassez, é falta de dinheiro, é isso, é aquilo, só correndo atrás do vento, para lá e para cá. E a vida está passando. Precisamos viver. Viver Cristo. Viver a comunhão entre os irmãos. Viver isso que é o gostoso. Você compartilhar com o irmão numa mesa, sorrir, nos alegrarmos.
sem falsidade, mas com singeleza de coração. Partir o pão se outro não tem, largar a avareza de lado, isso aqui é meu, nós não somos donos de nada, irmãos. Dividir o pão, a igreja de Atos era assim, e o povo crescia, e Deus mandava graça sobre a igreja, todos os dias. Precisamos viver, irmãos, vida de alegria, de comunhão. É um bando de crente com cara de delegado, que eu não entendo, irmãos. Você não tira uma paz, você não tira um sorriso. Eu não consigo entender isso não. Foi quando eu vim da miséria, do lixo, e conheci Jesus, eu falei, nunca experimentei nada gostoso como a presença de Deus. Presença de Deus te faz sorrir, irmãos. Eu não sei como é que tem gente que consegue, rapaz. Chega na igreja com a cara de delegado, parece um bicho, e sai do mesmo jeito. Tem alegria para pular, dançar e dizer que Deus é bom. Isso não é vida, irmãos. Isso não é vida. O profeta está dizendo, vive. Vive. Vive com o seu salário baixo, Deus vai dar o melhor. Vive em paz com a sua família. Vive em paz com o seu pastor. Vive em paz com os seus amigos. Vive em paz com a igreja. Jesus disse isso, a palavra de Deus é a boca de Deus falando. Vive, nós precisamos viver. Entra semana e sai semana, entra mês e sai mês, entra ano e sai anos, e a gente não sabe o que é vida plena. Qualidade de vida, não é rico, não é ser rico não, irmãos. Não é ser rico. Vive. Ó, o conselho do profeta. Vive na sua paz, na sua comunhão. Vamos parar de guerra. Vamos parar de guerra, de rixa. E vamos viver Cristo, viver o Evangelho, viver a paz do Senhor no nosso coração. Vamos nos esforçar para isso. O profeta na ordem final disse, agora você vive. Você precisa viver. E o texto da Bíblia diz que o viver é Cristo, irmãos. O viver é Cristo. Isso que é a delícia de tudo. Coisa deliciosa. O viver é Cristo. Então isso é um convite muito especial para você. É um convite à vida. Então o filho, o pródigo, quando voltou, o pai disse, olha, o meu filho que estava morto reviveu. Como morto? Se ele vinha andando, se ele tinha fome, se ele respirava, como é que estava morto? Plano espiritual, estava morto. Estava morto. Talvez é o caso de alguém aqui que está morto. Morto. Plano espiritual está morto. É a ordem de Jesus. Viva. Viva agora. Essa menina de 31 anos, nunca, jamais a família não contava com isso. Uma coisa incrível. E ela partiu. Então o desafio é viver a vida, viver em Cristo. Agora, já. Fazer da nossa casa um pedaço do céu. Fazer do nosso coração um palco de alegria. Porque onde nós chegamos, o diácono Silas fala isso, onde nós chegamos, até a tristeza salta de alegria. Porque a tristeza fica constrangido com o brilho, a graça, o poder e a unção de Deus entre nós, então elas têm que manifestar. Quanta gente morrendo, tristeza, na tristeza, sendo cristão, irmãos. Era o caso dessa mulher. A partir dali a ordem era essa, agora você vive. Paga o que você deve. E você e os seus filhos, vive. Vive. Então, queridos, senhoras e senhores, essa é uma palavra que nos convida a refletir sobre isso. Foi dado ao homem o direito de morrer uma vez só. E a partir daí o juízo. Então, se vamos morrer uma vez só, enquanto nós temos fôlego, vamos pular, cantar, celebrar. Vamos ser amigos, vamos ser humildes.
Vamos ser companheiro. Os maridos se esforçam para ficar melhor, as varoas da mesma forma, os filhos sendo educados ali no altar de Deus, irmãos. Coisa maravilhosa é ver uma criança aqui dançando, apresentando alguma coisa. Ô, coisa maravilhosa, irmãos. E a minha tristeza é que eu não tive essa oportunidade. Quando eu cheguei para Jesus, já cheguei careca, com quase 30. E eu pensei, oh glória. Se eu tivesse ali desde pequeno. Que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. O que é que Deus pode fazer na vida de um homem, na vida de uma pessoa, de um ser humano. Isso que é gostoso. Viver é Cristo, irmãos. O resto é ilusão, passageiro e que só traz transtorno. Viver é Cristo. É o prazer de viver, é ter Cristo. Qualquer nível de guerra você enfrenta com Cristo. Então o profeta disse: o que você não fez até hoje, agora você vai fazer. Vive agora. E quando nós chegamos para a presença de Deus, essa é a palavra. Nós viemos do sofrimento, de uma miséria desgraçada lá fora, que dava dó. Quando eu cheguei no evangelho, uma magreza, igual uma vara, igual um palito, dava dó. Sofrido, irmãos. Cheguei sofrido, com as marcas. Mas aí ele vem com bálsamo, ele vem com a cura, ele vem com refrigério, ele vem com a presença dele que é santo, e vai mudando, vai purificando e vai transformando, irmãos. O viver é Cristo. Viver é Cristo. Muitos estão deixando de viver. Você tem uma família linda. Alguém pode dizer: eu sou solteiro. Você tem uma família aqui espiritual, irmãos. Aquele que perdeu 1, 2, 3, pai, mãe, filho, por amor a mim, vai ganhar muito, 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 muito mais. Família especial, irmãos. Então o profeta está dizendo para a mulher: agora o que você nunca fez, você vai fazer. Vive. Vamos viver Cristo, irmãos. Isso é alegria, porque a qualquer momento Ele pode nos chamar. Os céus podem te chamar, pode gritar o seu nome. Então enquanto está aqui, viva, irmãos, se convertendo de verdade, se derramando no altar. O que você puder fazer para Deus, faça com toda a sua força, com determinação e coragem, com alegria, porque é bom, irmãos. É bom. O convite é esse. Viva Cristo.